nasce em 2015, da luta dos garis do Rio de Janeiro. Então, até 2018, a gente estava focado nessa auto-organização dos trabalhadores, em parceria com a sociedade civil. No final do ano de 2018, início do ano de 2019, a gente decidiu abrir definitivamente o círculo para o território. E pensamos nessa biblioteca como uma ferramenta de diálogo entre a gente e todas as pessoas que passam por aqui, especialmente as crianças, porque elas vão para lá, para a escola, que é aqui perto, passam por aqui quando vêm da escola. Então é uma delícia, a gente ficava observando isso. E aí, pensando no nome, a gente encontra Carolina, maravilhosa, que dialogou diretamente com a pauta, de alguma forma, que move o nascimento do Círculo Laranja. Carolina é uma mulher que a gente aprendeu a admirar, conhecer sua história. É uma mulher que super nos representa. É uma mulher que aqui, às vezes, a gente brincando, a gente fala que é a nossa madrinha, que é a nossa porceira, porque a partir dela todo o resto aconteceu. No dia que a gente decidiu construir essa biblioteca, que isso aqui está desde o primeiro dia dessa biblioteca. Esse telhado, esses caixotes, esse banner estão aqui desde o primeiro dia. Carolina é uma mulher que conheceu o livro e a literatura no lixo, né? Então, ela ali, de alguma forma, começa a entender e levar para dentro desse processo de escrita também a sua própria vivência, a sua própria realidade, o que ela via. E isso, mais uma vez, dialoga com a nossa história, né? Porque os garis do Rio de Janeiro, eles entendem quem é cada um na cidade a partir do lixo que eles produzem. Então, a gente tem tudo a ver com ela. Carolina é maravilhosa, né? Normalmente, as fotos dela são fotos que trazem ela com esse lenço de doméstica, de empregada doméstica, mas Carolina era uma mulher maravilhosa, vaidosa, que gostava de arrumar o cabelo, que gostava de usar colares, era uma mulher bonita, que teve um reconhecimento internacional em 14 países, muito antes de ser reconhecida no Brasil. O Brasil veio reconhecer Carolina há pouco tempo. 7 anos depois, o Círculo tem 39 mil livros circulados. Isso pra gente é motivo de muito orgulho, olha, é muita coisa. Nesse caminhar, depois dessa biblioteca, na pandemia, a gente inaugurou nossa segunda biblioteca, Carolina Maria de Jesus, da mesma forma, com caixotezinho, telhado, lá em Cascadura, na Rua Apuí. Recentemente, a gente ganhou o edital Círculo de Leitura, que movimentou a leitura, o livro, a literatura, tudo isso no mesmo processo. E aí, por conta desse movimento, nasceu a terceira biblioteca, que é essa biblioteca itinerante, que a gente começou a levar para os eventos do Círculo de Leitura, a fim de mobilizar também as pessoas a doarem livros para o Círculo, para a biblioteca itinerante poder levar o livro também para os eventos que a gente estava proporcionando. E aí nasce a terceira biblioteca. Depois, fruto também do Círculo de Leitura, a gente esteve ali no Tucal em julho, falando também de literatura. E aí também acontece da gente e do Tucal sentir essa necessidade de construirmos juntos essa parceria, né? E mais uma vez o Célio foi lá procurar um materialzinho, né? Os caixotes, o telhado, e fez para ficar bem bacana ali, de acordo com a frente do Tucal. E tá lá, a biblioteca tá linda, a quarta biblioteca. Você chega lá, tem sempre livro, né? Super bacana. E por último, assim, até o momento, né? A gente também num evento do Círculo de Leitura na sede do Círculo Laranja, a gente decide inaugurar uma biblioteca interna na nossa sede, organizando o espaço, não só a estante de livros, mas um espaço para sentar e ler o livro, né? Um espaço legal. E aí nasce a nossa quinta biblioteca. A gente teve a oportunidade de, a partir desse edital, ganhar um recurso de quase R$1.000 para comprar livros
e a gente comprou esses livros super bacanas, que tem tudo a ver com o que a gente vem discutindo e conversando sobre no Círculo, e compramos. Então, hoje a nossa biblioteca tem muitos livros doados, livros do Círculo que a gente já tinha, e esses livros que a gente conquistou a partir do Rio Capital Mundial do Livro, onde o Círculo Laranja foi um vencedor desse edital, um lugar muito importante, né, dentro de um valor muito significativo para a gente, e que a gente buscou entregar da melhor forma possível. E mesmo que a gente estivesse falando cada um dos capítulos, comentando cada um dos capítulos, a gente fez questão de homenagear a nossa madrinha, que abriu as portas do Círculo realmente para o território e trouxe essa cidadania para tomar para si esse lugar, né, que é um lugar de encontro, de luta, de conversa, de construção de políticas públicas, né, de literatura, de livro e de história e de memória. Era bem novinha, tá? Foi em setembro de 2025, tá? E nós queríamos, né, enfatizar a leitura, né, o acesso ao livro. Aí tivemos como prerrogativa iniciar, tá, a construção dessa biblioteca aqui, muito comunitária, né, que atende o Círculo todinho. Nosso acervo é muito eclético, tá? Mas nós temos literaturas tanto clássicas como contemporâneas também, tá? E atende um público bem diversificado. A educação ético-raciais, né, que a gente prioriza muito, mas no primeiro momento também a gente enfatizou essa representatividade, né, e essa diversidade que tem aqui no contexto do Círculo. Nós temos voluntários, assistidos, né, parceiros e uma grande comunidade negra. Então, é muito importante. E no segundo momento, a gente também viu assim, um viés mais para o letramento racial, tá? Mais como assim, um fomento para a educação, tá? E esse conhecimento, uma análise mais crítica da sociedade. A biblioteca, né, ela é muito dinâmica, né? Ela é muito viva. Então, o Círculo ele é ponto de cultura. E tendo ponto de cultura, ela pode atender a várias demandas, a várias ações culturais do Círculo. Conheci primeiro pelo Instagram, foi minha mãe que tinha me encomendado, que eu estava precisando fazer aula de reforço. Aí eu comecei fazendo reforço no Círculo, depois eu comecei a fazer aula de música também. Isso tudo foi ano retrasado, eu acho. Foi retrasado. Aí eu parei de fazer reforço ano passado, que eu fui pra Frytech. Aí eu comecei a fazer o voluntário. Comecei fazendo o núcleo de administração. Aí pro meio do ano passado eu troquei agora pra biblioteca. E eu tenho preferido mais aqui, eu tenho mais coisa pra fazer e tal. Eu me sinto mais confortável trabalhando com biblioteca, ainda mais que eu gosto bastante de ler. Eu acho que a leitura me forma muito como pessoa. Eu comecei a ler mais uns 2 anos atrás, um passatempo assim principal, né, que eu tenho. A coleção aqui do Círculo é selecionada assim melhor. Eu acho que tem livros mais interessantes do que se acha em biblioteca normal, assim, tal, livraria. Eu acho que incentiva mais. Eu procuro pegar mais emprestados livros daqui do que eu compro em livraria e tal, porque eu acho os livros que eu gosto, mas tem assuntos mais relevantes com o tema do Círculo em geral. Essa biblioteca interna, ela serve para, de certa maneira, a gente democratizar o conhecimento também, né? A gente sabe que, infelizmente, as bibliotecas não estão tão comuns assim. Eu acho que faz muita diferença para a comunidade, tanto do Círculo quanto a comunidade externa, a gente ter esse espaço aqui com essas obras incríveis, acho que para agregar mesmo para a comunidade. Os impactos das bibliotecas para a juventude é uma coisa assim muito importante, né? Porque a gente sabe que hoje no Brasil, infelizmente, a gente está perdendo muitos leitores. E eu penso que quando a gente consegue desenvolver esse hábito na infância e na adolescência, a gente consegue a tendência a manter, né? Que essas pessoas ao longo da vida continuem sendo leitores e, enfim, desenvolvam o pensamento crítico e tenham a leitura mesmo como uma atividade prazerosa, né? O conhecimento ele precisa circular, né? E eu creio que é muito bonito esse movimento de troca, de você ler e passar para outra pessoa. Eu acho que faz parte também desse movimento de, enfim, fazer com que as histórias
circulem, né, se movimentem. Dia Internacional da Doação de Livros não é uma coisa muito conhecida, né, do grande público, então eu acho muito válido a gente ter essa conscientização para pensar sobre o assunto e, de fato, doar, né? É um momento ali para a gente refletir sobre essa parte da nossa vida, das histórias, dos livros. Vejo como uma forma muito positiva.